Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Bem, gente, agora 3 horas e 12 minutos no horário oficial de Brasília, 3:12. Você que está chegando agora, bem-vindo à nossa programação Entre Pais e Filhos no ar, aqui na sua rede 316, a nossa rádio missionária, uma iniciativa da Junta de Missões Nacionais, Convenção Batista Brasileira. Tarde Viva que segue até as 5 e agora com esse quadro maravilhoso que a gente sempre fala sobre família aqui na nossa emissora missionária 316. Bom, o tema de hoje, como eu já adiantei para vocês, o amor, né, a ira e o amor na família, né, a ira e o amor na família, e vai ser certamente uma conversa muito proveitosa aqui com a nossa querida irmã Márcia Doneda. De que forma a gente começa esse papo de hoje, irmã Márcia? Muito bem, nós vamos fazer uma introdução aqui, né, Ian? E fazendo uma pergunta também, o pessoal que está nos ouvindo, Olha. se vocês puderem também participar, manda aí no WhatsApp aí da Rede316, né? Isso, manda a sua experiência aí e veja se você concorda e se você realmente se identifica com essas situações, está entendendo que a ira e o amor, na verdade, esses são os dois sentimentos que estão intimamente relacionados à maioria aí de nós, né? Das famílias, e que nós realmente vivemos, né? E sentimos raiva. Será que nós sentimos raiva das pessoas que amamos? E Boa aí, pergunta, né? boa pergunta. Sentimos raiva das pessoas que amamos, a qual nós convivemos? E aí talvez você se surpreenda que realmente nós sentimos ao mesmo tempo, né? E em geral sentimos ira e amor ao mesmo tempo por essas pessoas tão preciosas, É verdade. não é? Aliás, falando do exemplo da Liz, né? Aham, Quando você vê a situação em si, aham, aham. aí Claudiane vai lá, capricha, faz aquela caneca linda, maravilhosa, coloca lá no rackzinho para poder embalar já e tal. Aham. E simplesmente ela bate a mão e cai e quebra. Na hora você olha assim pra criança, você conta até 10. Não é? Você não tá Né? acreditando E no que aí? aconteceu. E aí você tem que colocar o amor na frente, que se deixar a ira tomar conta já era. É desse jeito, então. E na verdade, realmente a ira é uma emoção muito perturbadora aí na vida da família, né? E ela pode produzir aí conflitos conjugais, podem produzir agressões físicas, as agressões verbais com as crianças, né? E a gente sabe que, independente da situação, nós vamos compartilhar e vamos viver isso, né? Então, você compartilha aqui, se você tem essa experiência, qual a sua resposta em relação, né? Nós sentimos raiva das pessoas que amamos, né? Então, e a ira, na verdade, a ira não tratada, na maioria das vezes, a gente sabe que é a raiz de todos os problemas da sociedade, né? E nós precisamos entender que esse sentimento acaba, assim, ocupando um lugar positivo nas nossas vidas e principalmente na criação dos filhos. E nem toda ira é prejudicial, né? Você pode irar-se porque deseja justiça, porque você tem um interesse pelo bem-estar de alguém, inclusive dos seus filhos, né? Então, o propósito correto final da ira é nos motivar a fazer o que é certo e corrigir o que é mal, né? No entanto, no entanto, em geral, a ira cria mais problemas do que soluções, né? E por ser uma emoção nem sempre é expressa por bons motivos, né? E quase se torna irracional e não somos capazes, às vezes, quando não somos capazes de controlá-la, ela é que nos controla, né? Então, no calor da ira, as pessoas, elas acabam jogando aí a razão pela janela e pega o caminho aí destrutivo e, na verdade, acaba só piorando a situação, né? E acaba gerando conflitos, problemas que podem levar para a vida, né? Interessante que a ira é uma emoção pouco compreendida, né? E às vezes nós nem sabemos como expressá-las apropriadamente, né? E interessante
porque nós desconhecemos como lidar de forma diferente com as frustrações, né? E se nós, pais, né, não soubermos o que é a ira e como lidar com ela de modo apropriado, nós seremos incapazes de ensinar nossos filhos a agirem quando eles se sentirem irados. A maneira como que nós vivemos, a maneira como que as crianças, os filhos, principalmente os pequenos, nos veem, querendo ou não, eles já estão aprendendo, né? A maneira como que nós temos essa emoção e ou nós controlamos ou ela nos controla. E se ela nos controla, deixamos um péssimo exemplo para a vida dos nossos filhos, né? Então, talvez você possa surpreender, meus queridos, mas a principal ameaça na vida do seu filho é a ira que ele sente. A principal ameaça na vida do seu filho é a ira que ele sente, né? E muitas vezes ele não consegue falar, porque nós vamos até eles com aquele ar de autoridade, de poder, e eles abafam as suas emoções, abafam os seus sentimentos, e eles não têm liberdade para compartilhar, né? Então, a ira não tratada, ela está relacionada com a cada problema que, na verdade, o seu filho pode ter agora, na atualidade, ou ele pode levar também isso para o futuro, que o seu filho enfrentará, né? Se for relacionado a notas baixas e também até relacionamentos prejudicados por a possibilidade, até outras situações que são passíveis aí de suicídio. Então, mas uma boa notícia que nós temos é que se seu filho aprender a lidar bem com a ira, ele terá uma grande vantagem na vida. A maioria dos problemas será evitado na vida do seu filho se ele terá capacidade, se ele tiver condições de saber lidar com a ira, ele vai ter muitos benefícios próprios, em vez de que ela se volte contra ele. Então, é possível controlá-la. Não vamos deixar a ira nos controlar e que tenhamos condições de ser exemplos para os nossos filhos, para que eles possam também saber lidar com essa situação que muito vai viver na vida deles. Né? Beleza, dito isso, agora 3 horas e 14 minutos, eu quero incentivar você que está aí nos ouvindo para poder participar com a gente, deixar sua pergunta, sua contribuição, contar alguma experiência aqui conosco, né, nesse bate-papo. Nosso WhatsApp é o DDD 11 930 03 0316. Fique muito à vontade para poder participar aqui dessa conversa com a gente, junto com a nossa querida missionária Márcia Doneda. Já quero registrar aqui que a Alessandra tá rindo muito, né? Mandou aqui mensagens rindo a beça, né? Tá lá acompanhando a gente junto com a Aninha e toda a família, porque eu falei, irmã Márcia, que eu não ia falar o nome do dispositivo que ela tá usando, lá para ouvir a 316, né? Porque se falar o nome daquele, enfim, aí para de funcionar lá. Se dá o comando. É o nome, aquela caixinha de som que fica andando na casa, que o pessoal sabe. Sei. Tô falando, né? Pois é. Tô ligada. Não vou falar o nome não, senão vai parar lá o som da 316. Eu fiz isso umas 2 vezes já, só pra me ver como é que Sério? Olha só. Parou, né? O pastor Ramon fez isso numa quarta-feira com a Alessandra lá, tava ouvindo quarta-feira, parou tudo. Eu falei, não vamos fazer mais isso com a Alessandra, então vamos mais falar o nome da caixinha lá. Porque senão Mas será que essa caixinha sente ira ao falar o nome dela? Eu acredito que sim. Ela para tudo. Acho que sim, né? Ela para tudo, ela bloqueia. Bloqueia, essa é a palavra. Pois é, Alessandra, fica tranquilo, não vou falar o nome não, tá? Marileide tá por aqui também. Pastor Nayan e missionária Márcia. Verdade, essa semana me irei com meu esposo. Mas amo ele. Fiquei. Como é que é? Ela disse que se sentiu injustiçada em uma situação, parece que é isso. Mas teve ira, mas ela disse que ama o esposo. É mais ou menos isso que acontece. A gente vai ter os momentos, né, irmã? Mas o amor precisa estar sempre prevalecendo, né? Mas Deus nos fez assim, esse é um sentimento, né? Na verdade, a raiva é esse sentimento natural, a emoção natural, e a ira,
A ira, na verdade, aponta algo que não está certo. É um alerta, Uhum. né? Que quando existe um problema, então precisa ser resolvido, Ah, precisa ser sentar e resolver, né? entendi. É para não É por isso que agravar, também. né? Isso, é por isso que até lembra que a Bíblia fala sobre isso, né? Não se põe o dia, né, o Exato. sol, para antes você resolver a Uhum. sua ira. Então, é interessante isso, sentar e conversar, pedir perdão, fazer a sua ação, né? Conversar e dizer, olha, não foi legal, me senti irada nesse sentido, tô cheirando cheirinho de problema, tô sentindo um cheirinho de problema, né? Então, assim, é sentar e resolver, né? Maravilha. Bom, 3h22. Agora fala pra gente, irmã Márcia, o que que a Bíblia diz sobre a ira? Uhum. Você já deu aí um spoilerzinho pra gente, que é uma espécie de alerta, Aham, né? Mas vamos um é. pouco mais a fundo aí em relação à visão bíblica sobre essa palavrinha ira. Nós vamos assim dar só uma visão panorâmica, porque tem muitos versículos, se você depois fazer Uhum. uma pesquisa em relação a essa situação na Bíblia, né? Mas, na verdade, Nayan, a gente pode perceber que, pelo que algumas respostas que nós já estamos tendo aqui, nós podemos sim sentir raiva ou ira pelas pessoas que amamos, né? Então, a gente já está vendo essa situação aqui, né? Mas a Bíblia, ela é uma fonte de sabedoria e orientação para as nossas vidas, né? Ela contém ali ensinamentos muito preciosos que nos ajudam a crescer com o nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas que estão à nossa volta, né? E o amor, ele sobressai, ele nos ajuda a vencer a ira. A gente vai entender um pouquinho lá no finalzinho a definição, conceito aí sobre amor. Mas é interessante que Deus nos ajuda a crescer nesses relacionamentos, né? E um dos versículos bíblicos que merece aí a nossa atenção é o versículo que está, que eu acabei de compartilhar com vocês, né? Que está em Efésios capítulo 4, versículo 23. E você pode entender que existe aqui um significado muito profundo para a prática principalmente na nossa jornada cristã. Em Efésios 4:26 diz assim, na nova versão internacional: quando vocês ficarem irados, não pequem, né? Então a gente pode perceber que a ira pode nos levar ao pecado, né? Mas ele está dizendo, ó, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, né? Então, a ira, ela é essa emoção humana comum, mas muitas vezes essa emoção nos leva a pecar. E nesse versículo, Paulo nos exorta a não pecar quando nós ficarmos irados. Isso significa que, embora possamos sentir raiva das pessoas que amamos, das pessoas que nós convivemos, nós devemos controlar as nossas ações. Lembra que eu falei? Não deixe que a ira te controle, né? Mas nós devemos controlar essas ações e essas palavras para que nós não cometamos pecados por causa dessa emoção intensa, né? No calor da emoção, no calor da raiva, no calor da ira, deixar que ela nos controle, né? Então, a ira, ela pode surgir em várias situações da vida cotidiana, quando nós nos sentimos injustiçados, né? A Marilene acabou de falar aí, né? Quando nos sentimos frustrados, quando nos sentimos ofendidos. Então, ela pode aparecer aí nessa situação, né? E o importante é reconhecer que a ira não deve ser a desculpa para nós pecarmos, né? E podemos sentir essa emoção, mas nós podemos realmente buscar maneiras saudáveis e construtivas para lidar com ela, evitando ali as palavras, né, que ofendem, evitando ações que podem prejudicar o outro, né, ou talvez até ir contra os princípios de Deus. E tem um outro versículo que está relacionado também, em Provérbios 29:11, né, o tolo dá vazão a toda a sua raiva, mas o sábio a controla. Ó, né? Mas o sábio a controla. E esse versículo nos lembra da importância de sermos sábios e controlarmos a nossa raiva, né? Nós devemos buscar essa sabedoria que vem de Deus para lidar com as emoções e evitar que a ira nos leve a pecar.
e sempre está relacionado com o outro, né? Ou o outro, às vezes, até nós mesmos, colocando culpa, julgamento, pré-julgamento sobre as nossas vidas também, e geralmente sempre relacionado também o outro. Então, isso requer o quê? Esse autocontrole e uma busca muito constante aí da vontade de Deus em nossas vidas. Exige de nós esse controle, esse autocontrole, buscando aí a orientação de Deus, a sabedoria do Senhor, buscando. Hoje pela manhã eu falei sobre a vida de Jó no devocional, né? No Manhã com Deus. E Jó, ele escutou sua esposa. Na verdade, Jó, ele ouviu várias mensagens, né? Mensagens, tragédias, uma atrás da outra. Depois ele ouviu a sua esposa, depois ele ouviu os seus amigos. Mas o que confortou a Jó foi, porque assim, eu imagino, eu não sei, mas a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que Jó acho que sentiu muita ira, muita raiva, né? A cada notícia, aí daqui a pouco vem sua esposa, aí daqui a pouco vem seus amigos, né? Cada um deles tinha uma posição, tinha um posicionamento, tinha uma má notícia, mas o que encorajou a Jó, o que fez com que ele controlasse tudo isso, depois veio a enfermidade na vida dele, e Jó não saiu aí dando voadora em ninguém, pelo menos não está registrado na palavra de Deus, né? E que ele saiu culpando a Deus. Às vezes, quando chega alguma situação, a gente acaba culpando até Deus. E quando no calor da emoção, no calor da raiva, da ira, a gente acaba culpando até Deus. E isso está muito relacionado aos nossos filhos. Tudo que nós vivemos, todas as nossas ações, os nossos filhos são os nossos discípulos. Os nossos filhos não são discípulos do pastor, do líder do PGM, são os nossos discípulos. É como se nós fôssemos os pastores dos nossos filhos, os líderes espirituais. Nós somos os líderes espirituais dos nossos filhos. E eles estão olhando para nós. Eles estão olhando como é que nós lidamos com uma situação A ou B. Eles estão vendo como nós lidamos com a raiva. E quando ele sabe que nós temos esse controle, mesmo a Bíblia falando sobre isso, ter esse controle, nós vamos ter condições de chegar aos nossos filhos e dizer: olha, filho, eu preciso conversar com você, que o próximo passo que nós vamos falar um pouquinho agora. Mas eu preciso falar com você. Então, seu pai, a mãe que faz isso, ela tem autoridade. Ela tem autoridade para dizer com os filhos. Não é autoridade de impor, de julgar, de apontar o dedo, mas ela tem conhecimento. E a autoridade, para mim, está muito relacionada ao conhecimento. Essa autoridade está relacionada a quem você é, o que você. Eu sempre falo que antes de conquistar os olhos, antes de conquistar os ouvidos das pessoas, antes de conquistar o direito de ser ouvido, precisamos conquistar os olhos, e principalmente dentro de casa. As crianças estão olhando para nós. As crianças, os nossos filhos têm olhos até debaixo dos pés para nos ver, para nos enxergar. Como é que nós lidamos com essa situação? Então, se nós formos à luz da Bíblia, a luz da Bíblia diz que a ira ela pode nos levar ao pecado, né? Se nós não controlarmos, então cabe a nós. E Jó, por receber tantas notícias, eu acredito que ele deve ter ficado com raiva, irado, mas quando ele conversou com Deus, tudo mudou. Quando ele conversou com Deus, Deus se apresentou para ele, falou da sabedoria a qual ele criou o mundo. Deus se apresentou para ele e disse que a bondade dele superava todo o mal. Deus conversou com Jó e encorajou a ele a suportar todas as suas, sem criticar, sem julgar, sem pecar com a emoção que ele estava sentindo. Então, a Bíblia fala que nós podemos, sim, controlar esse sentimento. Top, top, top. Eu acho que em todo mundo, por mais calmo que seja, não tem jeito. Tem aquele momento que... Normal, sim. Que chega, né, velho? A gente passa por isso, não tem jeito. Uhum. Eu sempre brinco lá em casa que... lá em casa, na igreja, com as pessoas que convivem mais comigo, que pra pessoa me deixar com raiva, meu irmão, ela tem que fazer um negócio muito, 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 mas muito absurdo, muito sério mesmo. Uhum. Porque eu tento, não sei se isso sei lá, não sei o que isso é. Tem gente que acha que eu sou meio fora, assim, do normal. Uhum. Até quando a pessoa erra, eu tento me colocar no lugar da pessoa pra saber por que ela errou.
E aí isso evita, às vezes, o fato de eu ficar com raiva, né? Chateado Uhum, com a pessoa, mas às vezes é incontrolável também, né? Sobe ali uma ira na hora e tal, você respira fundo. aham, Isso não deixa isso progredir, né? Avançar, uhum, ficar mais grave. Mas uhum. eu acho que todo mundo passa. Eu não sei se é impressão minha, não convivo com a missionária Márcia Doneda todos os dias, né? E 24 horas, mas você também me passa isso, irmã Márcia. Você parece ser uma pessoa muito calma, ou não? Sim, sim, o pessoal olha para mim e fala assim, nossa, mas você não para, assim, eu gosto de trabalhar, estou sempre fazendo alguma coisa, mas eu sou bem mais calma, aí o pessoal fala, ah, mas seu esposo, minha esposa é quietinha na dele, assim, sabe, e eu tenho medo desses quietinhos, sabe, É. esses quietinhos quando explodem, eu vou te contar, É. viu, e eu não, eu sou desse jeito, assim, desse jeito, a maneira, e sim, quando eu percebo que tem algo que está, tem pessoas que explodem, e eu não, eu já faço diferente, né? Eu jogo para dentro, né? Sim. Eu procuro me controlar para não perder esse controle aí, para que a raiva não me controle, né? É Eu melhor. também tenho essa facilidade aí. Uhum. Uhum, Eu tenho um pouquinho disso aí também. é. Mas vamos lá, 3 horas e 32 minutos aqui na 316. E você que tá ouvindo a 316, você é fácil de se irar ou não é? Como é que você faz para poder não deixar que esse sentimento se agrave? Nós recebemos aqui um áudio da Maria Araújo. Vamos ouvir aqui a irmã Maria. Boa tarde, Ronaela. Boa tarde, Boa! Márcia. Boa Tô tarde, minha querida. ouvindo vocês aqui. Pronto, beleza. Então continue aí ouvindo a gente. Continue sintonizado, irmã Maria. É uma benção Joia, de meu Deus. marido lá de Todo dia participando aqui. Itaguaí, Rio de Janeiro. Isso mesmo. A Sandra colocou aqui: tô ouvindo a irmã Márcia, creio em Jesus que é o Senhor que está usando você para me instruir. Hoje o meu filho com 17 anos está passando por problemas emocionais, eu fiquei irada com ele, devido a não compreender o problema em que ele está passando. Ele pediu Uhum. para sair de casa, eu estou sendo aconselhada pela irmã como devo falar com ele dentro da palavra. Deus abençoe a rede missionária, cada locutor e equipe que tem sempre me ajudado. Estou precisando das orações de vocês para ter sabedoria. Minha irmã, realmente, né? É uma situação mais complexa. Tem que ter muita sabedoria para lidar e não passar, né, uma ira, uma raiva nesse momento aí, muito pelo contrário, né? Uhum. Fazer com que seu filho se sinta amado. 3h34 aqui na 316. Irmã Márcia Doneda, fala pra gente aqui queria que você desse, na verdade, algumas orientações para ajudar Uhum. os filhos aí, né, para os pais ajudarem os filhos ou na verdade para os filhos também, né, enfim, pra gente poder aprender a lidar com a ira, porque não tem jeito, às vezes o pai ele pode até ser calmo, mas o gênio do filho já é um pouquinho mais forte, né, tem aquela Uhum. personalidade um pouquinho mais forte, e aí não tem muita paciência com o pai, ou vice-versa. Você pode nos orientar para ver como é que esse relacionamento de pai e filho pode ficar tranquila para a gente aprender a lidar com a ira e não estragar o ambiente familiar, irmã Márcia? Sim, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui três orientações básicas para que a gente não perca a oportunidade de trabalhar isso, de ensinar os nossos filhos a aprender a lidar com a ira, né? A aprender a ter esse controle, esse autocontrole, e não só para eles, mas para nós também, né? Bom, primeira orientação, né? Diga, é interessante, assim, que todas essas orientações vocês têm que sentar, conversar. E primeira coisa, diga que você não vai condená-lo, né? Em especial, principalmente se a criança ou adolescente reagir fortemente à sua autoridade. Então, ela poderá se sentir culpada, né? Pelo que e nunca mais se expressar os seus sentimentos. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado aí. Então, parte do treinamento é dizer que você o aceita como uma pessoa e que você sempre quer que ela saiba que está sentindo. Se ele está triste, se ele está feliz, se ele está zangado. Então, assim, fala assim: olha, eu me importo com as suas emoções. Eu quero saber, eu quero assim, partilhar disso com você.
Eu quero saber por que você está triste, né? Então, se nós formos com uma autoridade impondo, ou condená-lo, ou julgá-lo, o que acontece? A criança não vai confiar, ela não vai abrir o coração, o adolescente não vai abrir o coração, eu acho que eu acredito pessoa nenhuma, né? Quando já chega, já impondo assim para você, eu não consigo abrir meu coração para uma pessoa que não tem paciência, né? Já vai esquentando, já vai falando. Então, assim, a mesma coisa são os nossos filhos. Quando eles sentem que nós estamos seguros, controláveis, e dizer a eles o seguinte: olha, eu gostaria de pedir a você, se você puder me compartilhar quando você está triste, por que você está triste, qual o motivo que você está zangado, porque à medida que você vai compartilhando e ele vai falando, é uma terapia, então falar é terapêutico, colocar para fora é terapêutico, é a maneira que ele vai falando, se ele vai falando, é porque ele confia em você, né? Então é necessário a gente sentar e conversar, mas sem essa, principalmente na adolescência, porque na adolescência não é hora de plantar, né? É hora de colher. E é colher aquilo que nós já plantamos lá na infância. E se nós não plantamos na infância, por talvez falta de conhecimento, falta de sabedoria, ou falta talvez de tempo, enfim, eu não sei qual é o motivo por não ter plantado isso, por não ter criado esse vínculo, essa ponte de relacionamento com as crianças, com os filhos, quando pequenos, mas nós podemos sim dizer a eles: olha, o pai e a mãe falhou, nós falhamos em não criar esse vínculo com você, e nós estamos querendo, assim, porque sempre há tempo, sempre há uma grande oportunidade, então não perca, não deixe a oportunidade escapar. Independente se o seu filho tem 13 ou 30 anos de idade, ou 50 anos de idade, chega neles e fala, né? Então, não com uma expressão de condená-lo, mas sim com o desejo firmemente no seu coração de saber o que ele está sentindo. Tá? Ele falou: eu me importo com o que você sente. Tem pais que dizem: não estou nem aí porque você sente, é o que eu digo para você e pronto, né? Principalmente quando está na adolescência, que é só criar confusão. Então, senta com ele, fala: me importa, filho, o que está acontecendo? O que está te deixando zangado? O que está te deixando triste? O que está fazendo com que você não está expressando mais aquela... Então, sempre tem alguma coisa por trás, e quando o pai e a mãe sentam com esse propósito, eu acredito que pode ajudar bastante. É claro que talvez, se não tem um bom relacionamento, não vai ser de uma hora para outra, mas sim você pode persistir nessa situação. Então, elogie os seus filhos pelas atitudes corretas. Mas elogiar os filhos quando eles ficam irados? Olha só, diga, por exemplo, que você deixou bem claro que, na verdade, assim, olha, você deixou bem claro que você estava zangado. E isso é muito bom. Você não descarregou a ira no seu irmãozinho, nem no cachorrinho, nem no gato, né? Você não atirou nenhum objeto aí, você nem esmurrou a parede, mas você deixou bem claro que você estava zangado. Então, mencione que ele acertou, que ele mesmo estando zangado, estando irado, ele acertou em não fazer algumas ações que são negativas, né? Que são principalmente negativas. Então, a manifestação verbal da raiva contra você indica que ele adotou algumas atitudes corretas ou incorretas. Então, se ele está zangado, se ele falou alguma coisa, então agora sentem. Então, perceba: olha, eu sei, eu entendo, você está zangado, você está irado, né? Eu sei que você não está bem, mas olha, eu quero elogiar você, porque você não saiu gritando, fazendo ações, com ações, palavras verbais, ou atirando objetos, ou batendo no seu irmãozinho, ou batendo no nosso pet, né? Então, elogia a atitude dele. Fala assim: ó, eu entendi perfeitamente que você está zangado, né? Então, vai elogiando isso. Número 3, ajude a ele subir o degrau da ira, né? O objetivo é fazer com que seu filho tenha uma sensação positiva em relação à ira, né? É melhor pedir que proibir, principalmente na adolescência, Em vez de você falar assim: ó, nunca mais fale comigo desse jeito, aí você diz: olha, por favor, filho, de hoje em diante, nunca mais fale comigo daquele jeito, tudo bem? Né? Isso, na verdade, é claro que não vai garantir que ele vai fazer isso na outra vez, né? Mas, porém, tenha certeza que quando
for suficiente, o seu filho for suficiente maduro, ele subirá esse degrau da ira, né? E isso poderá ocorrer talvez no dia seguinte, vai acontecer nas próximas semanas, ou pode acontecer meses ou anos mais tarde, né? Então, é importante que esse treinamento aí acaba sendo longo, difícil, mas é importante que você possa repetir o suficiente, né? E o seu filho começará a agir de modo correto, sem que precise ser lembrado. Mas lembre-se, ensinar é a mais complexa, o mais intrigante e complexo empreendimento humano. E se isso é dito no sentido de aprender as coisas, agora imagine você que é tão difícil também no sentido de ensinar sobre princípios, sobre valores e principalmente o controle da ira. Então, meus queridos, esse treinamento pode ser um processo longo, difícil, que às vezes você vai ter que repetir, né, o suficiente para que seu filho, e não só seu filho, mas até nós mesmos, né, à medida que nós vamos conversando com ele, nós vamos também nos policiando, nós vamos também aprendendo a saber lidar com a ira, e nós vamos crescendo juntos, né? Principalmente se você é pai, você é mãe, às vezes fica irado, fala palavras que não... Olha, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, né? A ira pode ser uma emoção, pode ser um sentimento natural que pode nos levar ao pecado, que pode nos levar a ações, a passarmos do limite e deixar que o calor da ira, o calor da emoção, controle as nossas vidas, controle aquilo que nós falamos. Então, isso é um processo, é um longo e difícil, uma longa e difícil jornada, mas eu acredito que essa instrução em conjunto, né, com o seu exemplo de lidar com a ira de uma forma correta, de uma forma madura, vai ajudar o seu filho a pôr em prática esse autotreinamento depois de algum tempo, né? Então, tenha paciência. Lembra que sempre nós estamos falando aqui de ensinar, quando nós ensinamos os nossos filhos a lavar a louça, precisamos ter tempo, paciência suficiente. Olha, vamos lavar de novo essa colher, porque ela ficou manchada, tá uma sujeirinha. Vamos lavá-la de novo? Então, assim, e às vezes é mais fácil você pegar, daqui, vou pegar e lava a colher, pronto, enxágua, ficou bonitinha, né? Fica brilhando a sua colher. É mais fácil fazer isso? Sim, sempre é mais fácil. É muito difícil. Gente, ensinar é um dos mais intrigantes do empreendimento humano, né? E complexo, porque exige paciência, exige persistência. Gente, vamos analisar, Dayan, quanto tempo que Jesus investiu nos discípulos, né? E eles eram discípulos, aprendentes, eles eram alunos, e eles não tinham o seu mestre, o Rabi, Jesus era o mestre deles, então eles eram, naquela época não tinha o termo adolescente, em relação aí à idade da humanidade é muito recente, 1960, então naquela época ou era menino ou era homem, e na época só era Pedro que era casado, né, que tinha a idade suficiente, e também era ele que também pagava imposto mediante lá as leis de Moisés, né, porque os outros ainda estavam, vamos dizer assim, na faixa etária hoje, eram adolescentes, e Jesus acreditou neles, investiu, ensinou, teve paciência, né? E se você for ler o Evangelho de Marcos na perspectiva de ver esses ensinamentos de Jesus, quantas vezes que Jesus sentava com eles e ensinava, Senhor, nós não entendemos nada do que o Senhor disse, nós não entendemos nada do que aconteceu, e Jesus tinha paciência, a multidão às vezes entendia tudo, mas os discípulos ficavam lá, Senhor, nós não entendemos, né? E Jesus tinha toda a paciência de ensiná-los, de ensiná-los, de ensiná-los e ensiná-los, né? Assim também deve ser esse processo na nossa vida, a começar em nós. É isso. Essa arte, né, de ter paciência para ensinar é extremamente necessário para quem é pai, para quem é mãe. É extremamente necessário, extremamente necessário. Se você não tiver essa paciência, essa calma, essa tranquilidade, cara, fica mais complicado ainda o seu relacionamento, né, com seu filho, com a sua filha. E aí, é por isso que tem muitos relacionamentos hoje de pais e filhos, principalmente nessa idade da junior adolescência e pré-adolescência, estão truncados, porque o pai não tem paciência. Não tem paciência para ensinar. E os meninos não têm paciência para aprender. E aí pronto. Os meninos
Pai não tem paciência assim, meu Deus, que situação. Mas ó, coloca esses meninos para assistir um filme aí no que tem intervalo no meio, né? É, Esses meninos não têm nem paciência mais para é assistir. verdade. Eu acho que nem nós não temos mais, né? Que a gente vai lá, coloca lá no YouTube, coloca nos filmes online e outros lá, e vamos diretão, né? Vai Você assistir. usou um exemplo Nossa, aí muito, muito clássico, né? Porque a gente é acostumado a assistir eu me lembro que tinha, no era sessão da cinema. tarde, né? Aham, isso. Tinha tela Cine, parece que era na Globo, tela quente, Aham. né? Um negócio assim, Tela quente, é. toda segunda-feira à noite. E aí eram uns filmes bons, mas você tinha que aguardar aí pelo Tem menos paciência. uns 10 minutos de intervalo aí, umas 3 ou 4 vezes, né? É, Picotando o filme. desse jeito, é. E Não, os aí, meninos hoje, assim, nem tem meninos e tem adultos até hoje que não estão esperando nem o remédio, não consegue ter paciente nem esperar o remédio fazer efeito, né? é, Então, assim, é, ele tem que estudar desse a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Isso é verdade. Bom, 3 horas e 46 minutos aqui na nossa rede 316. Você que está aí acompanhando, quer deixar a tua pergunta ou compartilhar uma experiência aí que você, né, de repente perdeu paciência ou teve paciência, né? Como é que tem sido aí lidar com seus filhos nesse relacionamento, vamos dizer assim, né? Nesse equilíbrio de ira e amor? Pode mandar mensagem pra gente aqui, 11 9 30 03 0316, tá bom? Missionária, você tem aí uma definição de amor, né, para poder a gente fechar o papo de É, aham. Isso mesmo, nós estamos falando sobre ira, falamos muito sobre ira, né? Porque ainda, querendo ou não, é um pouco desconhecido para nós ainda. A gente fala, mas não é? É um pouco desconhecido, né? A gente vive isso com esse sentimento todos os dias, né? E aí por- precisamos saber lidar com isso. Agora, o amor e a ira, né? Interessante, meus queridos, uma definição muito linda do amor. Definimos amor como buscar o interesse do outro e suprir as necessidades dele. O amor é buscar o interesse do outro e suprir as necessidades dele. O elemento mais importante para educar os nossos filhos e também a lidar com a ira é o amor incondicional por eles. É o amor incondicional por eles. Quando eles sabem que são amados dessa maneira, quando sentem-se verdadeiramente amados o tempo inteiro, eles reagem melhor a esse treinamento, eles reagem melhor a esse processo de aprendizado, porque eles estão no processo de aprendizado, e nós também. Eu nunca tive um filho de 25 anos de idade, né? Eu estou nesse processo de aprendizado. Eu tive essa experiência vivendo com eles na adolescência, né? Aí você tem um filho, mas você também tem uma filha, e um é diferente do outro. Eu não posso aplicar o que eu aprendi, o que eu vivi com o Felipe na mesma vida da Denise. É totalmente diferente, cada um, eles são singulares, eles são únicos, eles são únicos. E até uma interessante, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Que Deus nos ama de uma forma única, e ser amado de uma forma única é muito mais profundo, né? Eu tenho 2 filhos, aí fala assim, olha, você ama o Felipe igualzinho a Denise? Não, cada um eu amo de uma forma única, né? Cada um tem a sua maneira de ser, e ser amado de forma única é realmente muito mais profundo, e descarta qualquer possibilidade de comparação. Então, por isso que Deus me ama do meu jeito, Deus ama o Nayane desse jeito, Deus ama a Sandra do jeitinho dela, Deus ama a Ana, a Alessandra, a irmã Maria Araújo, e todos os nossos queridos que estão ouvindo, de uma forma única, para evitar comparação. A comparação é a raiz, é o ladrão de alegria. E às vezes nós queremos ser como o outro. Quando nós queremos ser como o outro, nós anulamos quem somos, anulamos quem Deus nos fez, ou como Deus nos fez, né? Então, meus queridos, o amor é isso,
é buscar o interesse do outro e é suprir as necessidades dele. Por isso, quando nós sentamos com o nosso filho, nós vamos buscar o interesse dele. O que que você está passando? Por que que você está zangado? Eu sei que você está zangado. A sua vida, seu olhar já diz isso. Eu sei que você está zangado. Mas por quê? Fala para mim, qual o motivo? Eu me importo com você, eu quero saber, né? E não no sentido de julgamento, de apontamento, né? Interessante que quando eles sabem que eles são amados, quando os filhos sabem que são amados de uma forma incondicional, isso é independente do que eles fazem, do que eles falam, eles vão ser amados, né? Quando eles realmente são amados dessa maneira, quando eles sabem que são amados dessa maneira, quando eles realmente se sentem verdadeiramente amados o tempo todo, eles reagem melhor aos treinamentos. Na verdade, é bem provável que a maioria das crianças, dos adolescentes, né, podem ter objetivos aí para termos esse treinamento, é conduzir eles a ter a sua maturidade emocional. E muitos deles acontece quando chega depois dos seus 25, 26, 27, 28 anos, né? Então tem um processo, eles estão num processo. Por isso que às vezes, por mais que nós falamos, olha, filho, pai e mãe errou nesse sentido, mas eles querem viver, né? Muitos até o escutam, mas mesmo às vezes meio que irados, né? Eu quero viver a minha vida, tal, aquela coisa toda, mas acabam passando pelo mesmo erro, mas poderiam ser evitados. Mas independente, cada um, a maturidade vai chegar dependente, cada um tem o seu tempo, né? E Deus respeita isso. E nós, como os pais, também podemos ter esse cuidado também. Interessante que, segundo essa definição de amor, que é buscar o interesse do outro e suprir as necessidades dele, essa definição está relacionada com todas as palavras, com todas as ações, né? E às vezes ações erradas, que às vezes são consequências de falta de amor. Quantas ações erradas dos nossos filhos acabam sendo consequências de, talvez não falta de amor que você, pai ou você, mãe, sente por eles, mas a falta de demonstrar isso para eles, né? A falta de manifestar isso. Sempre falo que não existe falta de amor do universo, existe falta de manifestação deste amor, né? Então, não podemos amar um filho, ao mesmo tempo tratá-lo mal, né? Isso acaba confundindo a cabeça dos nossos filhos, né? Precisamos ser mais compreensivos, mais maduros, porque, na verdade, nós somos mais maduros emocionalmente, nós somos mais maduros espiritualmente, né? Então, essa maturidade precisa ser evidenciada nas nossas vidas, senão ele vai dizer, não, eu não quero ser como meu pai e minha mãe, eles são imaturos, eles não têm domínio sobre a ira, eles não têm domínio, eles não me amam, eu não sinto amado, né? E eu falo para vocês aqui, sentir que os filhos possam se sentir amados, não fazer tudo não é concordar com tudo que eles fazem, não. Lembra que nós já falamos, quando os filhos se sentem amados de forma incondicional, eles reagem de uma forma positiva às correções e às disciplinas que nós passamos para eles, porque não, meu pai me ama, então ele vai me tratar assim, ele vai me corrigir, eu sei que ele me ama, então isso é para o meu bem, né? Então, a criança que é tratada de uma maneira reprovável, de uma forma reprovável, adolescente que se tratar de uma forma reprovável, na verdade, ele não se sente amado, ele não se sente amada, né? E, ao contrário, se sente o quê? Sente-se irada, porque pensa que ele não é objeto de amor dos seus pais, ele não é objeto de amor da sua família. E aí, todos nós conhecemos adultos irados porque não se sentiram amados pelos pais. Eles podem apresentar muitos motivos realmente para justificar a ira, mas a raiz daqueles comportamentos específicos existe ali, é a falta de amor, né? E a conclusão que chega é, se eles amassem, não me tratariam dessa maneira, né? Às vezes os filhos pensam, se meus pais me amassem, eles não me tratariam desse jeito. Eu não sou alvo do amor deles, né? Então, quando uma criança é amada incondicionalmente, ela recebe bem as orientações, as instruções, né?
nós estamos afirmando aqui que quando uma criança é amada, ela nunca vai sentir ira. Não, nós somos imperfeitos vivendo nesse mundo imperfeito. Eles vão sentir ira, sim. Eles vão sentir, nós vamos sentir, quase, uns até vezes até quase que todo dia, né? E alguns uns dias sim, uns dias não, outros um dia sim, outros também. Então, é natural isso do ser humano, né? O que nós podemos também dizer para você é que nós também não devemos concordar sempre com a opinião dos nossos filhos, né? Mas nós precisamos ter essa sabedoria, esse autocontrole, como diz a Bíblia, sobre as nossas vidas, porque nós somos os pais, o Senhor confiou eles a nós. Então, nós devemos buscar primeiro para passar a eles essa orientação, esse cuidado, de uma forma o ensino e também de uma forma prática, né? E aí, você poderá realmente explicar aos seus filhos qual a decisão melhor que podem gerar o interesse neles. Então, mesmo que eles não gostem da sua decisão, eles vão respeitá-las, vão ouvir completamente e vão entender as suas queixas, vão entender as suas orientações, as suas disciplinas, quando eles se sentirem amados. Então, controlar a ira e ensinar os filhos a lidar com ela de uma forma madura, acaba sendo uma das tarefas mais difíceis dos pais, mais difíceis. Mas não é impossível, é difícil, mas não é impossível, né? E as recompensas serão ótimas. Que você possa viver isso, controlar a raiva, ouvindo toda a orientação de Deus que Ele nos passa na sua palavra, e que nós possamos também ver os nossos filhos tornando ali uns adultos amorosos, responsáveis, adultos que sabem, e adolescentes, crianças que sabem controlar a ira e ajudar os outros a fazer o mesmo. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo que nós queremos compartilhar com todos os pais. Busquem essa sabedoria do Senhor, esse autocontrole da ira, e sabemos que a palavra de Deus nos dá toda essa fonte, a palavra de Deus, a Bíblia, tem toda a fonte de sabedoria e orientação para as nossas vidas, ensinos valiosos, preciosos, que ajudam a crescer no relacionamento com Deus e com os outros. Bom? Agora, missionária, essa questão da ira, ela é tão séria, assim, tão importante a gente refletir sobre isso, porque tem tantas famílias que se desfazem, que elas são destruídas, né, literalmente, por causa da falta de controle da ira, porque uma vez que você ira com alguma situação e você deixa isso dominar, né, os teus sentimentos, você fala o que não deve falar, você faz o que não deve fazer, e aí isso causa, assim, às vezes danos irreparáveis, por causa de um momento que você não soube controlar ali, né, a sua emoção, não soube colocar o amor na frente daquele momento passageiro, daquela raiva passageira. Então, assim, é importante demais cada família que está nos acompanhando agora refletir sobre isso, né? Na forma de lidar com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, sua esposa, porque não deixa esse momentinho, esses segundinhos que sobe ali, você fica com a cabeça quente, e de repente você pode falar o que não tinha que falar, e aí palavra lançada já era, meu irmão. Pois você pode até pedir perdão, você pode até, mas fica ali uma feridinha no coração de quem recebeu a palavra, a atitude mal feita, enfim, fica aquela impressão ruim, vai ficar uma lembrança na mente da pessoa. Então é muito sério isso, né? Parece que é um assunto... não, a gente tem que tratar isso com a seriedade muito grande para evitar as consequências graves que isso pode trazer. Não é isso, irmão? Verdade, né? É verdade, Nayan. E a Bíblia fala também lá em Efésios 4:29, diz o seguinte: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam o bem aos que ouvem. Efésios 4:29, na linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, né? E tem também, né, Provérbios 16:21, quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva.
Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Olha aí. Quantas ricas orientações nós encontramos na palavra de Deus, né? Verdade. E tudo pela maneira de relacionar, pela maneira que nós nos comportamos com as pessoas. Aí. E principalmente com esses pequeninos que estão sob nossa responsabilidade. Exato. Uhum. Tem áudio da Alessandra de novo aqui, vamos ouvir. Ah, Oi, Nayan. Oi. Eu acho que o amor e a ira estão juntos dentro da família, sim. Por quê? Porque a desobediência é uma coisa que tira a paz da gente, né? uhum, Quando a desobediência dos meus filhos quando eram pequenos, a gente dava umas palmadinhas, colocava de castigo, enfim, a gente dava, né, um castigo pedagógico muitas vezes, tirando alguma coisa que eles gostavam, né? Mas uhum. depois que eles crescem, fica difícil, né? Você assumir um compromisso de direcionar de forma mais pedagógica, verbal, mas eu acho que principalmente a nossa conduta vai fazer toda a diferença, porque faça o que eu falo e não faça o que eu faço é muito complicado. Na adolescência eles não aceitam isso. Não deve aceitar mesmo, né? Tem que fazer o que é Não. certo, ponto, né? Então a gente às vezes fica irado, assim, de raiva, até com o próprio cônjuge, né? Que ele faz alguma coisa que tira a santidade da gente, a gente ficar irritado, irado. Como que você pode fazer uma coisa dessa? Por N razões, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que não somos perfeitos e o amor tem que ser infinitamente, incomparavelmente Mas, maior do que aquela raiva, né, e decepção momentânea. É isso que eu acho. Show de bola, minha irmã. Obrigado pela sua contribuição com a gente. É bem por aí mesmo. Nesse caminho aí. Bom, 4 horas e 2 minutos. Tem mais algo a concluir, Mamácia, sobre esse assunto de hoje? então, Nayan, é essa situação mesmo que a Alessandra compartilhou conosco. Nós vamos conviver com a ira o tempo todo, com pessoas que amamos, com pessoas que nós convivemos, né? Agora, eu sempre falo, quanto mais tempo você passa com Deus, mais parecido com Ele você fica. Verdade. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais mais dele você vai compartilhar, né? Você vai expressar nas suas ações. E quanto mais tempo que você passa com Deus, as pessoas percebem, né? E eu sempre falo que a maneira como nós tratamos as pessoas, ela revela o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Revela ou denuncia, né, o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Porque quanto mais próximo dele, quanto mais tempo você passa com ele, você transborda isso. É o reflexo. Você, na sua ação e na sua reação, né? Nós só vamos compartilhar com os outros aquilo que nós temos, que está dentro de nós. O que vai derramar é o que está dentro de nós, na ação ou na reação. E a ira, às vezes, pega muita gente na reação, né? Então, na reação, é o que mais realmente, o que mais revela quem somos, né? Na situação de quando tem um indicador que está dizendo tem algum problema, alguma coisa não está tirando bem, né? Isso é ira, isso está mostrando, está identificando que algo não está bem, né? Então, se você está com Deus, se você vai para Deus, vai na presença do Senhor, pede a Ele sabedoria, aí todo mundo percebe a sua maneira de lidar com tudo isso. E até com os filhos, e principalmente com os filhos. É aquela situação, né? Quanto mais nós entendemos o amor de Deus por nós, mais nós podemos compartilhar para as pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente os que estão dentro de casa. É isso. Show de bola. Gostei dessa conclusão aí, porque é exatamente isso, é muito exatamente isso. Quanto mais nós passamos tempo com Deus, mais parecidos com Ele a gente fica. Ou seja, se eu quero ter controle da ira, se eu quero expressar o meu amor
até mesmo na hora que eu sinto ira por alguém, eu preciso copiar o Criador de todas as coisas. Eu preciso ser igual a ele. Bom, 4:05. Irmã Márcia, semana que vem do que a gente vai falar? Me conta. Olha aí. Se preparem, pessoal, se preparem que a semana que vem vai ser, ó. Como o seu filho te vê. Ó. Te ver. Atenção, papais e mamães. Seu filho te vê. Pois bem, os pais querem que o seu filho veja de forma mais positiva possível, né? Mas saibam que quem você é importa mais do que aquilo que você faz, né? E o desenvolvimento do caráter do seu filho vai depender muito das características que você demonstra como pai e como mãe. Então é isso que nós vamos falar semana que vem. Uma pergunta para ficar no ar. Ó, uma pergunta para ficar no ar. Sim. Você gostaria que o seu filho fosse como você? Muitos corações reflexivos agora, muita gente silenciosa. Agora sim, semana que vem nós vamos trabalhar sobre esse tema. Legal. Bom, então tá aí, gente, o convite tá feito, hein? Quinta-feira que vem. E aí? Quer que seu filho se pareça com você, sim ou não? Vai ser sobre isso que a gente vai falar semana que vem. E às vezes assim, você parece com a família do seu pai, né? Tem muito disso, né? Você parece com a família do seu pai, com a família de sua mãe, não sei o quê. Rola demais. É isso, semana que vem vai ser desse nível. A joia. Então, é isso, irmã Márcia. E amanhã você tá no Manhã com Deus, não é isso? Amanhã com Deus. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é sexta-feira. Amanhã vai estar eu, Luiz, Wanderleia. Sexta-feira é festa, viu? Sexta-feira pela manhã. Fechou. Pra galera já acordar bem, animada. Já acordar animada, chegando no final de semana também, né? Irmã, obrigado mais uma vez, viu? Deus te abençoe. Amém. E até quinta-feira que vem com a gente aqui no nosso Tarde Viva. Maravilha, Nayan. Um abraço para você e todos os nossos queridos ouvintes. Deus abençoe. Até mais. Tchau. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.